Essa jovem tinha 16 anos quando foi vítima de um dos crimes mais chocantes da história. Em busca do que ela achava ser afeto, a Suzanne Kepper entrou em um buraco de onde não conseguiu sair com vida. Abandonada pelo pai antes mesmo de nascer e com uma mãe que não sabia amar, Suzanne cresceu com um padrasto do bem, um cara que deu a ela carinho, amor e compreensão, mas a Suzanne sentia falta mesmo do amor materno. E é justamente nesse buraco de sentimentos que apareceu em sua vida Jean Powell, uma mulher das trevas que mostraria a Suzanne que o mal existe e ele pode se materializar de maneiras inimagináveis. O relato de hoje é perturbador, envolve tortura, abusos indescritíveis e uma morte brutal. Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Se você gosta do nosso trabalho, já deixa um like aí na confiança. Tá chegando agora, segura o dedinho em cima do like, no final você aperta se gostar do conteúdo, combinado? Se puder também entra pro nosso clube de membros. Se não puder, tá tudo certo, me marque lá no @oinsólito na rede das fotos, combinados? É isso então, recados dados, vamos aos fatos. No cenário de Manchester, na Inglaterra, em 1976, nasceu a Suzanne Jane Kepper. Olha só, pessoal, a jornada da Suzanne começou com muitos desafios. Antes mesmo de vir ao mundo, o seu pai já tinha abandonado a família. E sua mãe, Elizabeth Dunbar, não era exatamente a definição de afeto, viu? A mulher deixava Suzanne e sua irmã mais velha, Michelle, em busca de amor e cuidado o tempo todo, se é que vocês me entendem. As crianças eram bem carentes de afeto, de sentimentos, né? Que qualquer família normal nutre uns pelos outros. Mas um fio de esperança surgiu quando a Elizabeth, a mãe da Suzanne, se casou novamente. Seu padrasto, o John Kepper, mesmo sem laços de sangue, era uma rara fonte de carinho e preocupação genuína para Suzanne. Ele não só a acolheu, mas também lhe deu seu próprio sobrenome, como vimos, selando assim um vínculo de pai e filha. Mas... e quando eu falo mas, vocês já sabem, não é? Aos 14 anos de idade, a vida da Suzanne deu uma reviravolta quando sua mãe e padrasto se separaram. Inicialmente, a Suzanne e a Michelle dividiram o tempo entre a casa da mãe e a do padrasto. Porém, quando Elizabeth embarcou em um novo relacionamento, ela abandonou de vez suas filhas, deixando o John Kepper, o padrasto, com a responsabilidade total de cuidar das garotas. Pois é, assim, a Suzanne, com tão pouca idade e nesse pouco tempo que ela viveu, ela experimentou a dor do abandono de pai e mãe. Apesar dos esforços de John Kepper para ser um pai presente, os desafios do dia a dia de um pai solteiro muitas vezes sobrecarregavam o homem, deixando assim a Suzanne ainda carente de amor e afeto genuínos. Bom, é assim que as fontes relatam o caso, mas a gente pode inferir, como fazemos diversas vezes em casos criminais, não é? Que na verdade o John aí era sim um cara que abraçou as meninas como o pai delas, mas por alguma razão, que dá até pra gente imaginar, a Suzanne tinha essa carência do amor materno, como eu falei pra vocês lá na introdução, né? Então esse afeto que ela buscava era na verdade um afeto de mãe pra filha, né? Não necessariamente o carinho e a atenção que o pai, o John e o padrasto, melhor dizendo, dava a ela. Muito bem, a Suzanne Kepper irradiava energia e gentileza, é assim que ela é descrita, cativando todo mundo ao seu redor com sua personalidade bem calorosa e educada. Apesar da tristeza que ela carregava no íntimo, não é? Ela conseguia ainda assim ser uma pessoa agradável de se conviver. Ela era bem altruísta, digamos. Enfim, uma pessoa de convivência bacana. Por trás do sorriso dela, no entanto, as pessoas notavam uma jovem em busca daquilo que a gente acabou de conversar, de aprovação, de afeto. Num dia qualquer, então, enquanto ela andava ali pelas ruas do seu bairro, a Suzanne viu uma jovem parada na calçada, uma mulher parada na calçada, soluçando em prantos. Sem hesitar por essa personalidade, a Suzanne foi até lá, se aproximou da mulher e ofereceu ajuda. E foi dessa forma que ela conheceu a Jean Powell. Naquela época, a Suzanne tinha apenas 16 anos, enquanto a Jean já estava com 26.
E ela também já era mãe de 3 crianças e vivia numa casa que foi descrita como caindo aos pedaços, próxima da residência do padrasto da Suzane. Como vamos ver depois, essa casa aí não estava só caindo aos pedaços no sentido aí literal, tá? De físico. Era caindo aos pedaços, assim, na moralidade também, sabe? Era um antro, uma coisa horrível, apesar de morarem lá crianças. Enfim, pessoal, era um verdadeiro caos ali na residência dessa Jean Powell. Definitivamente não era um ambiente para se viver em família. Não tinha cadeira, sofá, mas tava bem longe de ser uma casa muito engraçada, como diz a música, viu? Tinha só algumas camas espalhadas pela sala e também pelos quartos ali. Na cozinha, onde normalmente as pessoas, né, preparam as refeições, também compartilham ali momentos em família, havia equipamentos e utensílios utilizados na produção e distribuição de drogas. Como dá pra ver, era meio que um lugar ali onde só tinha uma cama pra dormir mesmo e o resto era ali a produção de drogas. Galera, trocando em miúdos aqui, resumindo a ópera pra vocês, a casa era uma biqueira. A natureza ilícita, então, das atividades ali na casa de Jean não era um segredo para a comunidade local, tá? Para as pessoas do bairro. Muito provavelmente a Suzane também sabia disso, mas ela, como eu comentei com vocês, de alguma forma buscava a figura materna. Talvez nesse encontro que ela teve ali com a mulher chorando, ela, sei lá, talvez encontrou ali uma brecha para se relacionar com essa Jean Powell aí. Talvez ela encontrou na mulher algo que representava uma fonte de conforto e apoio. E essa conexão levou a Suzane a se envolver cada vez mais com a Jean e também com a família. Vai vendo. A Suzane começou então a frequentar a casa da tal Jean, inicialmente como babá dos filhos dela. Determinada a receber um pouco de afeto, a Suzane não poupava esforços para agradar todos ali, mimando não só as crianças, mas também os visitantes que estavam ali só com um fim, não é? Comprar as coisas que elas vendiam lá. Com o tempo, a Suzane passou a faltar na escola, o que começou a afetar seu desempenho escolar. Ela começou a tirar notas baixas, ruins, né? E também começou a passar noites na casa da Jean. Alguma coisa nessa história fazia com que a Suzane entrasse cada vez mais, se afundasse cada vez mais naquele ambiente tumultuado, para dizer o mínimo. Apesar dos esforços do padrasto, né, o John, em alertar a Suzane sobre os perigos que ela estava correndo, né, frequentando a casa da Jean Powell e sua reputação horrorosa ali no bairro, a menina simplesmente começou a ignorar os conselhos do padrasto. Quando ela não ignorava os avisos do John, ela simplesmente fingia que estava obedecendo, sabe? Ela meio que contornava a situação, aproveitava os momentos em que o John estava ocupado, trabalhando, fazendo alguma coisa, para escapar e ir até a casa da Jean. Para o John, foi uma batalha muito difícil manter a Suzane afastada daquela influência negativa. Eu não sei exatamente os detalhes do relacionamento da Suzane com o padrasto. Como nós vimos aí no começo da história, ele era uma pessoa carinhosa com ela. Uma das poucas, aliás, né? Já que o pai biológico e a mãe eram 2 miseráveis que só olharam para o próprio umbigo e abandonaram os filhos, né? As filhas, melhor dizendo. Nesse sentido, pessoal, a gente pode imaginar aqui que com um padrasto normal, digamos, a Suzane buscava exatamente o que naquele ambiente? Depois de saber, se é que ela já não sabia, que aquele cenário era um prato cheio para que qualquer suposto sentimento, né, fraterno que a Jean pudesse ter por ela fosse transformado em pó rapidamente e novamente na vida dela. A Suzane, cegada e sabe-se lá em busca do quê, parecia ignorar completamente os perigos ao seu redor, desde que Jean lhe proporcionasse elogios e um mínimo de carinho. O que aumenta ainda mais a nossa sensação de que a Suzane estava pra lá de emocionalmente fragilizada, né? Apesar de ser relatado que o John era um cara legal, né? Dava carinho pra ela. O que ela buscava? Olha o que o abandono de uma mãe, de um pai, né? Pode fazer no psicológico de uma pessoa. Em um ponto crucial, a Jean retirou Suzane da escola e colocou a menina para trabalhar como faxineira em um prédio escolar infantil da cidade. Nesse arranjo aí, digamos, claramente explorador, a Jean ficava com o dinheiro, deixando Suzane com apenas $5 por semana.
Quando ela foi confrontada pela família da Suzanne sobre essa exploração, a Jean não hesitou em fazer ameaças graves, incluindo de incendiar a casa deles. O controle manipulador da Jean sobre Suzanne e a atmosfera de medo criada por suas ameaças tornavam ainda mais difícil para a família intervir e proteger a Suzanne dessas situações perigosas. Como podemos perceber, o negócio vai escalonando, né? De um jeito que é assustador. E claramente, aqui já ficou claro, né? Que a Jean só queria mesmo a Suzanne como um fantochinho, né? Para ela poder fazer atividades ainda mais ilícitas, né? Explorar a menina, que ela percebeu muitos... Dá pra sacar que ela percebeu que a Suzanne era uma pessoa triste, né? Emocionalmente fragilizada, e se aproveitou disso. É evidente que vai dar muito ruim essa situação, né, pessoal? Durante um período, até mesmo a Michelle, a irmã da Suzanne, demonstrou algum interesse de passar um tempo também lá na casa da Jean. Sabe, essa Jean tinha, sei lá, um chamariz, não é? No entanto, as coisas mudaram quando uma vizinha chamada Bernadette McNeely, de 24 anos de idade, entrou em um relacionamento supostamente romântico com a Jean. Essa Bernadette, que já tinha 3 filhos também e morava apenas 3 casas ao lado ali da casa da Jean, acabou se mudando para a casa da Jean com sua prole, digamos, pouco tempo depois de iniciarem esse suposto relacionamento. A dinâmica entre Michelle e Bernadette não era lá das melhores, e suas tensões acabaram levando Michelle a sair da casa e voltar a morar com o padrasto, o John. Mesmo tentando persuadir a Suzanne a acompanhá-la, a Suzanne se recusou, optando por permanecer na casa com a Jean, Bernadette e as 6 crianças agora. E abduzidos, tem umas coisas nos casos que eu conto pra vocês aqui que eu preciso inferir também, tá? Assim como vocês devem estar fazendo agora. Porque nem tudo é descrito pelas fontes que relatam o caso. Muitas coisas a gente precisa mesmo presumir. E nesse caso em específico, é até complicado imaginar o que fez a Michelle ir supostamente passar uns dias na casa dessa Jean. Se o padrasto era um cara bom, o que raios essas jovens foram fazer nessa biqueira, meu Deus? Que doideira, não é? E agora o negócio começa a ficar ainda mais degradante. Jean e Bernadette eram basicamente uma bomba relógio, e quem as conhecia sabia que em qualquer momento algo muito ruim sairia dessa convivência. Elas estavam envolvidas com vendas de peças de carros roubados, pesavam drogas ali na cozinha, negociavam compras dessas mesmas substâncias na sala onde tinha uma cama com quem praticavam atos íntimos com diversas pessoas ali. Mas apesar dessa generalizada, elas acabaram se envolvendo mais aí, digamos, com um carinha de 16 anos chamado Anthony Dodson, que além de se relacionar intimamente com as duas, também se envolveu com a Suzanne Capper. Pois é, isso tudo com os filhos lá dentro da casa. Se era enquanto eles estavam na casa ou não, eu não sei. Mas era na casa onde as crianças viviam, né? Bem pesado. Mas não acaba aí não, tá? A situação se complica ainda mais com a presença de outros personagens nessa história. Glenn Powell, o ex-marido de Jean, com 29 anos de idade à época, Jeffrey Light, de 26 anos, e Clifford Puck, de 18 anos, irmão de Jean. Todos esses eram visitantes regulares da casa. Além de suas visitas frequentes, eles organizavam festas com um teor pesadão, se é que vocês me entendem, uma verdadeira P. Com a participação desses indivíduos, a casa de Jean se tornou um ponto central onde os limites morais e legais eram constantemente ultrapassados. No início de novembro de 1992, as coisas tomaram um rumo ainda mais sombrio na casa de Jean. Um rumo que não teria mais volta. Durante uma festa marcada por drogas e sexo, Suzanne incentivou Jean a se envolver com um amigo dela chamado Mohamed Youssef. A Jean, inicialmente, concordando com a ideia, passou a noite com esse cara. No entanto, após o acontecido, a Jean decidiu punir a Suzanne por tê-la encorajado a se encontrar, a ficar essa noite aí com esse homem que era um árabe, segundo as palavras dela. Pois é, caríssimos, isso mesmo que vocês ouviram. Muito provavelmente a Jean se arrependeu do encontro e resolveu culpar a Suzanne. Por causa disso,
ela amarrou a Suzane em um quarto e deixou a menina lá amarrada por 4 dias. Depois desse ocorrido, a Suzane, talvez num lampejo de realidade, né, da realidade doente em que ela se encontrava, que ela se meteu, ela comentou sobre isso com alguns vizinhos, mas ninguém acreditou nela. E podemos dizer que esse episódio é um dos elos, de muitos elos, que completam a corrente sobre a morte da Suzane. E agora vem uma parte que seria cômica se não fosse trágica. Bernadette, Anthony, Jean e Glenn acabaram contraindo piolhos púbicos. Isso mesmo. Bernadette rapidamente acusou a Suzane de ser a responsável pela transmissão da infestação. E em nenhum momento eles consideraram a possibilidade de que pudesse ter contraído esses piolhos aí durante essas festinhas que eles realizavam lá, né? Onde, inclusive, a Jean teve aquele encontro lá com um suposto árabe. A prontidão em culpar a Suzane deixava evidente que o clima de desconfiança e hostilidade era crescente naquela casa. E outra coisa que fica clara nessa história é que a Suzane realmente era só uma espécie de muleta para eles se apoiarem ali, né? Aliás, um saquinho de lixo onde eles jogavam todas as merdinhas que eles faziam. Simultaneamente, tudo isso aí que estava acontecendo, o desaparecimento de um casaco cor-de-rosa pertencente a Bernadette intensificou as acusações contra a Suzane, que foi novamente apontada como a suposta culpada. Essa acusação, obviamente injusta, foi o estopim para o grupo se unir e planejar uma vingança contra a Suzane. Gente, é assim que é descrito, tá? Supostamente teria sido essa infestação de piolhos, esse sumiço desse casaco. Sabe-se lá mais o que estava acontecendo nesse ambiente deplorável, né, degradante, que fez com que essas pessoas criassem um dos planos mais mórbidos, talvez, da história dos True Crimes. E depois de tudo isso, ou seja, de toda essa zorra aí, depois de ter ficado trancada 4 dias num quarto, a Suzane finalmente decidiu retornar para a casa de seu padrasto. De onde, inclusive, convenhamos, se ela buscasse realmente afeto, amor, aceitação, ela nunca deveria ter saído. Em 7 de dezembro de 1992, Jean e Bernadette foram até a casa do padrasto de Suzane e convidaram a menina para uma suposta festa, alegando que o menino, de quem ela gostava, estaria nessa festa. A Suzane aceitou o convite. É nesse momento que você ouve ali a sua voz interna dizendo: não, minha filha, não vá. Dá pra imaginar que, ao chegar no local, a Suzane logo percebeu que não se tratava de uma festa. Era uma reunião macabra de Jean Powell, Bernadette McNeely, Glenn Powell e Anthony Dodson, que esperavam Suzane para uma horrível sessão de tortura. A Suzane foi agarrada à força, teve sua cabeça raspada e foi submetida a terríveis abusos físicos. Esse bando espancou a garota utilizando utensílios, cintos e depois sufocaram a menina com um saco plástico. Quando se cansaram dessas agressões aí, eles trancaram a Suzane em um armário onde ela gritou durante toda a noite. Isso, supostamente, como foi relatado depois, teria perturbado o sono das 6 crianças presentes na casa. Eles eram bem preocupados, né, com as crianças. Olha, não dá nem pra comentar isso, né? Eu, pelo menos, não tenho vocabulário polido pra comentar sobre isso. Na manhã seguinte, por causa dessa perturbação do sono das crianças, os criminosos resolveram então esse problema levando a Suzane para a casa da Bernadette, que ficava, como vimos, a 3 residências ali de distância. Lá, os gritos da Suzane não incomodariam mais ninguém. Esse ato bárbaro representa um dos momentos mais sombrios e cruéis dessa terrível história de abuso e violência. Eu não sei se alguém ali da vizinhança viu esses sujeitos aí levando a moça para casa da Bernadette. Eu realmente não li nada sobre isso. Mas o que eu vou relatar agora aqui para vocês ocorreu e é pesado demais, então já fica o aviso. No cativeiro, a Suzane enfrentou um verdadeiro inferno na Terra. Ela foi cruelmente amarrada a uma cama e os criminosos, usando uma variedade de instrumentos como cordas, fios elétricos e cintos, além de ter drogas ali injetadas no organismo da Suzane para mantê-la dopada e incapaz de qualquer reação. Então, nesse contexto aí, eles abusaram e seguiram abusando da menina nos dias seguintes. Eles faziam de tudo com ela. A Suzane foi vítima de abusos indescritíveis, pessoal, sendo espancada, eletrocutada, queimada e cortada
com a sua boca frequentemente amordaçada com meias para sufocar seus gritos de agonia. Durante todo esse tempo de tortura, a Bernadette estava tão drogada que em certo momento ela começou a se chamar ali. Ela dizia assim, ó: eu sou o Chuck, em referência aí ao personagem do filme Boneco Assassino. Inclusive esse caso aí ficou conhecido assim, né? Mas foi só uma alucinação dessa Bernadette aí. E além da Bernadette, os outros indivíduos também participaram desses atos hediondos. Clifford Pook e Jeffrey Light estavam presentes durante as visitas à casa para comprar drogas, tornando-se assim cúmplices nessa saga de violência e terror. Após 5 dias, o grupo começou a achar que Suzanne estava muito fedida, pois como ela estava amarrada, todas as suas necessidades básicas eram feitas ali na cama onde ela estava. Então eles decidiram desamarrar a menina e colocá-la em uma banheira cheia de desinfetante e alvejante, esfregando a pele dela com uma bucha de aço, onde obviamente a pele foi arrancada. No 7º dia de torturas, a Bernadette injetou mais drogas no organismo da Suzanne e colocou fones de ouvido ali na cabeça dela. E nesse fone aí ficava tocando repetidamente com volume máximo uma música que repetia a frase: eu sou Chuck, quer jogar? E esse caso realmente parece um roteiro de filme de terror, não é? E a cena a seguir comprova isso. Alguém chamado David Hill, de 18 anos, foi até a casa da Jean e da Bernadette. Provavelmente algum amigo ou algum cliente. Ao ouvir os gritos da Suzanne, esse cara questionou o que estava acontecendo e as duas o levaram até o quarto onde a Suzanne estava detida. A visão do estado que a Suzanne estava ali, coberta de ferimentos, queimaduras, cortes e arranhões por todo o corpo e completamente despida, amarrada, deixou esse David em estado de choque. Apesar do apelo desesperado da Suzanne por ajuda, o David, supostamente tomado pelo medo e pelo pavor da situação, ficou paralisado. Ele foi deixado sozinho com a Suzanne, pois a Jean e a Bernadette presumiram que ele talvez quisesse também participar aí dos abusos. No entanto, o David estava tão aterrorizado que ele mal conseguia se mover, muito menos cometer qualquer ato de violência. Aliás, é o que se espera mesmo de uma pessoa minimamente normal ao ver uma situação dessa, ficar em estado de choque, mas você respira ali e toma a atitude que qualquer pessoa normal também tomaria, que é de chamar as autoridades, né? Mas o cara não fez isso. Ele ficou paralisado, depois saiu correndo e foi embora. Apesar da Suzanne ali em agonia ter implorado pela ajuda desse sujeito aí. Mas como vimos, ele covardemente simplesmente foi embora, não avisou ninguém. Depois de 6 dias, pessoal, sem qualquer notícia da Suzanne, o padrasto e a Michelle estavam extremamente preocupados, apesar de eles já estarem acostumados, né, com ela vivendo lá na casa da Jean, coisa e tal. Só que tem um ponto importante aí, é que a Suzanne, apesar de estar vivendo nesse ambiente aí, ela nunca deixava de avisar o padrasto, dar notícia de que ela estava bem. Então, passaram-se aí 6 dias, o padrasto John e a Michelle estavam já bem preocupados e eles resolveram procurar pelo bairro, chegando até mesmo a perguntar para a própria Jean se ela não tinha visto a Suzanne, o que ela obviamente negou. Preocupados então que o sumiço da Suzanne pudesse acarretar problemas, o grupo aí de meliantes decidiu dar um fim nela. Na madrugada então do dia 14 de dezembro de 92, a Suzanne foi forçada a entrar no porta-malas de um carro roubado. O grupo então, composto por Bernadette, Jean, Glenn e Anthony, dirigiu até um local aí afastado nos arredores de Stockport. Durante todo esse trajeto, Bernadette ria da situação, enquanto a Jean conduzia o carro. Ao chegarem em uma parte bem isolada, a Jean empurrou a Suzanne para fora do carro, jogando a jovem em uma vala ali próxima da estrada, enquanto a Suzanne estava ali indefesa, completamente em estado, definhando. A Bernadette despejou gasolina sobre seu corpo e ateou fogo, sem piedade alguma. Enquanto as chamas consumiam a vida da Suzanne, a Bernadette dava as costas para ela, cantarolando a música Queime, Baby, Queime. Acreditando que Suzanne estava morta, os 4 então voltaram para casa, mas antes pararam em uma loja no meio do caminho e compraram bebidas, algumas coisas ali para eles comemorarem os atos que eles tinham acabado de cometer. Bernadette se dizia satisfeita.
Assim que seus agressores partiram, a Suzanne, que estava lá em agonia, conseguiu lutar incrivelmente pela vida dela. Ela juntou forças ali, sabe-se Deus de onde, conseguiu andar cerca de 400 metros até a Compstall Road, e às 6h10 da manhã ela foi encontrada por 3 homens que estavam indo trabalhar. Eles então levaram a moça até a casa de alguns idosos que moravam ali próximo desse local e chamaram a emergência. Enquanto aguardavam, Suzanne tomou 6 copos de água e agradecia o tempo todo pela gentileza do casal e também aos homens que a socorreram. Suzanne estava tão debilitada que ela não conseguia nem segurar o copo de água. A Suzanne foi levada às pressas para o hospital e, ainda lúcida, ela foi capaz de dar todos os nomes dos seus agressores, bem como o endereço de Jim Powell e também de contar parte de tudo que ocorreu com ela. A Suzanne estava muito queimada, tanto que sua mãe e seu padrasto não foram capazes de identificá-la. Sendo assim, sua identidade, que precisava ser comprovada, foi confirmada por uma digital parcial de um dos seus polegares. A única, inclusive, digital que não tinha sido completamente destruída. Mas apesar desse milagre, digamos, não é? Que parece ter um motivo, né, pessoal? Parece que o motivo desse resquício de vida que ela teve foi realmente para denunciar os seus agressores, não é? Mas infelizmente ela estava muito machucada, muito queimada, 80% do corpo dela tinha sido queimado. Então, né, juntando aí com esses 7 dias de tortura, a Suzanne infelizmente acabou falecendo em decorrência de falência múltiplas dos órgãos após 4 dias internada. Isso foi em 18 de dezembro de 92. Ela tinha apenas 16 anos de idade. Mas agora voltando aqui ao dia 14, onde tudo ocorreu, né? Nesse mesmo dia, todos os envolvidos foram detidos pela polícia, incluindo Jim e Bernadette, que teriam trocado brincadeiras enquanto eram conduzidas sob custódia. Inicialmente, todos negaram veementemente qualquer envolvimento no crime brutal. No entanto, durante o interrogatório, Anthony Dodson estava acompanhado de seu pai, que lhe suplicou para que contasse a verdade. Diante da pressão emocional e do peso da culpa, o Anthony acabou cedendo e relatou detalhes chocantes do que Suzanne havia passado. Os detetives presentes ali ficaram profundamente abalados com as revelações horríveis. Alguns chegaram inclusive até a chorar, enquanto outros se retiraram da sala, incapazes de suportar a magnitude, né, das atrocidades que estavam sendo reveladas ali pelo Anthony. Em 17 de dezembro de 92, os acusados compareceram ao magistrado em Manchester e foram presos preventivamente acusados de tentativa de homicídio, o que depois da morte de Suzanne foi alterada para assassinato e de sequestro. Durante o inquérito, foi dito que se Suzanne não tivesse sido queimada, ela teria sobrevivido, pois a sua morte foi causada devido às complicações das queimaduras, 80% do corpo queimado. O legista relatou ter parado diversas vezes os exames ali que ele estava fazendo, porque ele ficava, imaginem você, sensibilizado com tamanha brutalidade que ele estava vendo ali no corpo daquela jovem de 16 anos. Ela tinha ossos quebrados, hematomas, queimaduras, cortes, entre outras coisas terríveis. No julgamento, então, todos negaram o homicídio. Em seus depoimentos, cada um deles, covardes que são, ficavam ali tentando minimizar o fato e empurrando, né, um para o outro aí, as coisas mais pesadas. O júri por diversas vezes ficou horrorizado com as fotos dos danos corporais da Suzanne que eram apresentadas ali durante o julgamento. E agora eu vou resumir aqui para vocês as penas deles, tá? Bernadette McNeil, Glenn Powell e Jim Powell foram culpados de homicídio e foram condenados à prisão perpétua com possibilidade de condicional após 25 anos de cumprimento. Jeffrey Light declarou-se culpado de cativeiro e foi condenado a 12 anos. Foi absolvido de homicídio e absolvido de conspiração por causar danos corporais graves. Anthony Michael Dodson foi culpado de assassinato, detido indefinidamente com uma pena mínima de 18 anos. Culpado também de conspiração por causar danos corporais graves e por isso ele foi condenado a 15 anos. Ele declarou-se culpado de cativeiro e também recebeu mais uma pena de 15 anos. Já o Clifford Pook se declarou culpado de conspiração para causar danos corporais graves e foi condenado a 15 anos. Também declarou-se culpado de cativeiro, mais 15 anos, e foi absolvido de homicídio. Jeffrey Light foi liberado mais cedo de sua sentença em 1998. O Clifford Pook foi liberado em maio de 2001.
Os dois foram liberados sob condicional. Bernadette McNeely foi colocada em liberdade condicional em 2015, depois de ter cumprido aí sua pena mínima. Diz que um dos fatores que conseguiu aí colocá-la em condicional é que ela era uma prisioneira modelo. Que barbaridade, hein? Em todos os sentidos, né? Realmente foi o ápice da brutalidade e da maldade o que Suzane sofreu nas mãos desse grupo sádico. A tragédia de sua morte é uma lembrança sombria, né, da capacidade humana de cometer atrocidades inimagináveis. Bom, se você tiver qualquer comentário, se sentir confortável, por favor, use aí o nosso espaço terapêutico dos comentários. Eu agradeço imensamente sua companhia. Espero vê-los no próximo episódio.